Nas colinas verdes e úmidas da Irlanda, a pequena vila de Drumcree repousava cercada por florestas e névoa. Durante o dia, era um lugar comum, mas à noite, histórias antigas se erguiam como sombras sobre os moradores. As crianças eram advertidas a nunca andar sozinhas pelas estradas após o pôr do sol. Não era apenas o medo do escuro. Os mais velhos falavam de algo muito pior. Algo que cavalgava quando a lua se escondia. Chamavam-no de Dullahan, um cavaleiro sem cabeça, amaldiçoado a vagar pela terra. Diziam que quando sua figura surgia montada em um cavalo negro, o som dos cascos anunciava a morte. Ninguém sabia ao certo de onde viera. Alguns diziam que era um antigo guerreiro celta, punido pelos deuses. Outros que era a própria personificação da morte, buscando almas para o além. Os relatos eram antigos, mas sempre voltavam a circular quando alguém morria de forma inesperada. Velhos afirmavam ter ouvido o galope distante na noite anterior ao falecimento. Aileen, filha do ferreiro, cresceu ouvindo tais histórias. Jovem, corajosa e curiosa, achava que eram invenções para manter a juventude sob controle. Para ela, o Dullahan era apenas lenda. Certa noite, ao retornar sozinha pela estrada que cortava os campos, Aileen notou um silêncio estranho. Nem grilos, nem corvos. Apenas o vento frio que parecia segui-la a cada passo. Foi então que o som chegou. Distante, mas claro. O trote lento e pesado de um cavalo. O coração de Aileen acelerou. O aviso dos mais velhos ecoou em sua mente, mas seus pés não respondiam. A névoa adensou-se diante dela. Entre os vapores uma sombra alta surgiu. Montado em um cavalo negro, um homem sem cabeça se erguia, segurando algo em sua mão direita. Era uma cabeça. Pálida, com olhos mortos e um sorriso macabro que parecia vivo. O olhar vazio fixou-se em Aileen, e ela sentiu sua alma tremer diante da visão. O cavalo negro bufava, soltando fumaça pelas narinas como se cuspisse fogo. Cada passo ecoava na estrada de pedra, pesado, inevitável. O Dullahan mantinha a cabeça erguida pela mão, exibindo-a como um troféu. Aileen recuou, mas seus pés pareciam presos ao chão. O olhar morto da cabeça, apesar de cego, parecia enxergar dentro dela, arrancando segredos e medos que jamais havia confessado. De repente, o Dullahan ergueu um chicote feito de espinha dorsal humana. Com um estalo seco, o golpe cortou o ar, atingindo uma árvore próxima, que se abriu como se fosse de papel. Aileen correu desesperada pela estrada, mas o som dos cascos acompanhava cada passo. Não importava o quanto tentasse, o cavalo se aproximava com calma, como se a fuga fosse inútil. Ao chegar à beira da vila, ela olhou para trás. O Dullahan havia desaparecido. Só restava a névoa se dissipando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Ofegante, Aileen contou o que vira ao pai. O homem, antes descrente, ficou pálido. Ele próprio ouvira histórias de parentes que encontraram o cavaleiro e nunca mais foram os mesmos. Os anciãos foram chamados. Eles ouviram a jovem com seriedade. Nenhum deles duvidou de sua visão. Pelo contrário, o medo em seus olhos deixava claro que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando o Dullahan olha para alguém, disse o mais velho, é porque a morte já escolheu um nome. O silêncio caiu sobre a sala. Aileen tremia, mas ninguém ousava consolá-la. Naquela mesma noite, um grito ecoou pela vila. Uma mulher foi encontrada morta em sua cama, sem sinais de luta. A expressão em seu rosto era de puro terror. Aileen compreendeu o aviso. O Dullahan não a queria. Usara seu olhar apenas para anunciar a morte de outro. Mas então, por que ela fora a escolhida para testemunhar? Nos dias seguintes, a vila mergulhou em silêncio. Ninguém caminhava sozinho após o pôr do sol. Até os cães, antes barulhentos, mantinham-se quietos, como se também pressentissem o mal rondando. Aileen passou noites sem dormir. Cada som da noite a fazia estremecer. O vento entre as frestas parecia galope. O estalo da madeira soava como chicote. Sua mente já não distinguia medo de realidade. O ancião explicou que o Dullahan não precisava da boca para falar.
Ele gritava o nome da próxima vítima, e então não havia como escapar do destino. Certa madrugada, Aileen ouviu algo no escuro. Uma voz gutural, profunda, que ecoou pela janela. O'Rourke. O nome desapareceu no vento, mas ela sabia que alguém seria levado. Na manhã seguinte, Liam O'Rourke, o moleiro, foi encontrado morto perto do rio. Seus olhos ainda abertos refletiam a lua, como se nunca tivesse saído da noite anterior. A vila entrou em pânico. Alguns cogitaram abandonar suas casas, outros buscar proteção na igreja. Mas os mais sábios sabiam. Muros e preces não impediam o Dullahan de cavalgar. Entre cochichos, Aileen descobriu que havia mais. Os anciãos escondiam histórias antigas sobre o cavaleiro, relatos que jamais foram contados aos jovens. Um deles confessou: o Dullahan surge onde sangue inocente foi derramado. Esta terra está manchada desde guerras antigas. Ele não parte, apenas espera. Aileen perguntou se havia como deter a criatura. O velho hesitou antes de responder. Não podemos pará-lo, mas há formas de enganá-lo. Ouro. Ele o teme, como se fosse fogo para sua essência. Era uma fraqueza curiosa. O Dullahan fugia diante de ouro puro. Por isso alguns mantinham moedas escondidas em casa, esperando que, caso vissem o cavaleiro, pudessem escapar de seu olhar. Mas o ancião foi claro. O ouro não detém a morte, apenas lhe dá tempo. Quando o nome é dito, o destino é selado. Numa noite sem lua, o galope ecoou novamente. Aileen, tomada pela coragem e pelo desespero, saiu ao encontro da sombra. Levava no bolso uma pequena medalha dourada, presente de sua mãe. Na estrada, a névoa abriu-se. O cavalo negro surgiu e o Dullahan ergueu a cabeça mais uma vez. Seus olhos vazios brilhavam como brasas no escuro. Aileen ergueu a medalha, e por um instante a criatura recuou. O cavalo relinchou, nervoso. O chicote estalou, mas o golpe desviou. Foi então que a cabeça falou com voz que não vinha de boca alguma. Não és tu, garota, mas verás. Na manhã seguinte, uma criança foi encontrada sem vida. O Dullahan não havia desistido. Apenas escolhera outro. Aileen e alguns aldeões buscaram abrigo em um castelo em ruínas nas colinas. Diziam que as paredes antigas eram sagradas e protegiam contra espíritos. Mas durante a noite o galope ecoou dentro das muralhas, como se nenhum local fosse seguro. O Dullahan não precisava atravessar portas, surgia onde desejava. Entre as pedras quebradas, o cavaleiro apareceu. Sua cabeça iluminava o salão como tocha macabra. Os moradores caíram de joelhos implorando por piedade. O Dullahan não se importava com súplicas. Apenas apontou para um homem, e o silêncio foi quebrado por um grito sufocado. No dia seguinte, ele estava morto. Cansada de fugir, Aileen buscou respostas em um mosteiro distante. Lá, um monge idoso conhecia os segredos das antigas maldições. Ele revelou que o Dullahan era servo de Crom-Dubh, um deus celta sombrio que exigia sacrifícios. Quando os rituais cessaram, a entidade libertou o cavaleiro para cobrar dívidas antigas. Ele cavalga até que o sangue derramado seja pago em plenitude. Não é um espírito, mas a própria vontade da morte encarnada. O monge entregou a Aileen uma cruz de ouro. Isso não o deterá para sempre, mas poderá abrir um caminho. O restante depende de sua coragem. De volta à vila, Aileen reuniu os moradores. Decidiram enfrentar o Dullahan. Com tochas e símbolos sagrados, esperaram na estrada onde sempre surgia. O vento soprou forte, e o som dos cascos se aproximou. Quando o cavaleiro apareceu, a cruz de ouro brilhou nas mãos de Aileen. O Dullahan rugiu. Sua cabeça gritou nomes ao vento, mas ninguém caiu. O ouro ardia em sua presença, forçando-o a recuar. Pela primeira vez o cavaleiro pareceu enfraquecer. O cavalo empinou, relinchando em agonia. Mas antes de desaparecer, o Dullahan ergueu a cabeça e sorriu. Na noite seguinte, a vila respirou aliviada. Mas a vitória custaria caro. Aileen sonhou com a cabeça do Dullahan, que murmurou: nada é dado de graça. O sangue precisa ser pago.
Dias depois, doenças e acidentes se espalharam. Era como se a maldição tivesse apenas mudado de forma. O Dullahan não mais cavalgava, mas sua presença ainda pairava. Aileen percebeu que o preço recaíra sobre ela. O cavaleiro a poupara, mas cobrava lentamente sua sanidade. Vozes a perseguiam, visões a consumiam. Aileen envelheceu atormentada. Antes de morrer, deixou um aviso escrito. O Dullahan nunca desaparece, apenas espera. Onde há morte e sangue, ele cavalgará novamente. A vila de Drumcree sobreviveu, mas a lenda permaneceu viva. Cada geração transmitia os relatos, e cada morte estranha era atribuída ao cavaleiro sem cabeça. Até hoje dizem que em noites de névoa, um galope ecoa distante nas estradas irlandesas. Quem escuta, reza para não ouvir o próprio nome ser chamado. Porque o Dullahan não erra. Uma vez que aponta, o destino está selado, e sua cabeça sorri, alimentada pelo medo que nunca termina. E assim termina mais um relato sombrio das lendas que atravessam os séculos. O Dullahan não desapareceu. Apenas aguarda a próxima noite para cavalgar pelas estradas escuras da Irlanda. Se um dia você ouvir cascos ecoando no silêncio e sentir o vento gelado cortar sua pele, reze para que seu nome não seja chamado. Se gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino, pois muitas outras lendas do mundo ainda serão reveladas. Até a próxima, se a noite permitir.